né? Esses conhecimentos ele era transmitido nas reuniões, né? Era transmitido nos rituais, e não existia uma prática escrita. E por conta de não existir essa prática escrita, muito de nossos saberes, né, de nossas tradições, ela foi sendo se apagada, né? Principalmente nós Pataxó, que fomos os primeiros povos indígenas que teve o contato com os portugueses. Quando chegaram aqui em 1500, nós já estávamos, né? E aí nós passou a ter esse grande contato, aí houve a questão dos ataques dentro dos territórios, houve a situação de o bloqueio da cultura, da língua, né? Nós fomos obrigados a deixar de falar nossa língua para aprender a falar o português. Hoje também tem a questão das religiões, né? Eles vieram, trouxeram os jesuítas, né? Os padres para catequizar os indígenas, fizeram aí várias lavagens cerebrais na memória, né? Do nosso povo. Então ficamos assim com a maior sequela histórica dentro do nosso território. O Brasil hoje, atualmente, nós estamos chegando em torno de 305 etnias, né? 305 povos. Então tem Pataxó, tem Machacali, tem Caigangue, tem Guarani. Temos uma diversidade ainda no nosso país, que no passado nós era mais de 1.500 povos indígenas, que reduziu durante toda essa colonização do nosso país, né? E aí, assim, a nossa luta hoje, os Pataxó enfrenta ainda, né, as lutas pelo reconhecimento dos territórios, né? Hoje nós conseguimos ter um território demarcado, uma área de 827 hectares que nós conquistou, né, com muita luta. Infelizmente tivemos que perder um grande guerreiro, um grande cacique, que foi o Galdino, que foi queimado vivo em Brasília. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né, esse fato, que foi há muitos anos, né? Já tem mais de acho que 20 ou 30 anos já, né? Então, após a perca desse parente, nós conseguimos a demarcação dessa terra. E aqui se surgiu, né, uma necessidade de nós poder preservar nossa cultura, porque nós já estávamos perdendo. Por Pataxó já tem a maior mesclagem, né? Nós já temos aldeias urbanas, né? Nós somos vizinhos, por exemplo, aqui, a maior aldeia urbana do Brasil, que é a aldeia Coroa Vermelha, que foi lá que foi celebrado também a primeira missa no Brasil. E aí o Estado brasileiro decide fazer um projeto de tirar todas as nossas moradias tradicionais, né? E fizeram as grandes construções como na cidade faz, né? Então nós perdemos muito a nossa identidade lá em Coroa Vermelha, e por isso nós teve que sair de lá e vir para esse território aqui para poder preservar nossa cultura. Nós já vivemos aqui nessa terra, né, após a demarcação, já há 25 anos, né, que nós vivemos aqui. Mas o território é antigo, as famílias já viveram muitos anos aqui, foram expulsos porque nós não tínhamos uma documentação da terra. Nós tínhamos o conhecimento que essa terra sempre pertenceu a nós, mas pela lei, se nós não tivéssemos um documento, né, a gente não tinha como dizer que essa terra era nossa. Então, após a demarcação em 97, a gente decidimos construir um trabalho que é de fortalecer a nossa cultura. Então nós hoje aqui somos em torno de 120 pessoas, né? Mais de 34 famílias que vivem aqui. E esse trabalho ele foi idealizado no início por 3 irmãs, né? 3 mulheres. Inclusive eu sou filho de uma dessas guerreiras, né? E eu, como eu falei para vocês, eu tive que mais viver fora da aldeia porque tinha que estudar. Mas a minha mãe e minhas tias, né, e meus tios mais velhos, eles ficavam na base, sonhando, né, que um dia esse espaço seria uma aldeia e seria um espaço de fortalecimento da nossa tradição. E quando a gente volta, a gente traz também as experiências de fora, né, traz o olhar de fora também, e aí a gente pode também contribuir, né. Hoje eu estou cacique há 9 anos, né, da aldeia. Antigamente nós não tínhamos cacique, eram as mulheres que eram as lideranças, né. Mas naquele tempo também a mulher ela não poderia assumir o compromisso de cacique. Não existia cacique mulher, só homens, né? Então a aldeia ela não tinha um cacique para dizer assim, ó, existe um cacique. Existiam as lideranças, que eram as 3, né? Mas com a insistência, a luta delas, né? A perseverança de lutar, de sonhar, hoje já existe a aldeia Pataxó, que é liderada por cacique mulher, justamente por conta dessa luta dessas 3 mulheres, né? Então elas se tornaram liderança importante, referência, né? E aí elas falaram, não, agora você vai liderar, né? Então passou essa missão para mim, né? No qual a gente tem um grande orgulho pela luta das 3, e nosso dever hoje, enquanto jovem,
é trazer essa força da juventude, né, para poder conduzir nosso povo da melhor forma possível. Então a reserva se torna esse espaço, né, esse ambiente de fortalecer a tradição. Aqui tem um cacique, tem o pajé, tem a parteira, tem as benzedeiras, né? A benzedeira aqui é a minha avó, que é a mãe dessas 3 mulheres, né? Ela é a mais antiga aqui da nossa aldeia, ela tem 103 anos de idade, né? Ela vai fazer agora 104, dia 12 de junho, né? Então, assim, os mais velhos para nós, eles são nossos livros sagrados, né? A gente hoje, eu tenho esse privilégio de contar essa história, né? Justamente porque nós aprendemos com os mais velhos. Então, toda a nossa luta, todos os nossos esforços aqui é justamente para honrar toda essa luta que esses velhos fizeram antes de nós, né? Então, não é nosso querer, é a nossa missão, é o nosso dever, nossa obrigação, né? De manter essa cultura viva, de lutar para que nossos filhos, nossos netos, futuramente também possam seguir essa mesma jornada, né? E a vinda de vocês aqui para nós é algo positivo, é algo que nos traz assim um grande fortalecimento, porque se vocês não viessem hoje aqui, nós não tivéssemos esse trabalho aberto ao público, nós não teria força de poder continuar dentro do território, porque hoje as invasões, né, dentro do nosso território é muito grande, e a gente percebe que as leis que hoje a Constituição ela tem, né, ela não funciona de fato na prática, né? Ela é uma lei que está simplesmente guardada em um caderno, né, em um livro. Mas na prática a gente percebe que isso não chega a acontecer, principalmente quando se fala dos direitos dos povos indígenas, né? Então a terra, ela foi, antes de nós vir para cá, ela tinha sido negociada, né? Era uma terra que o Estado acabou dando o título dela para um empresário e o interesse dele aqui era de desmatar para criar um eco-resort. E quando a gente sentamos com as lideranças para poder ver, né, eles apresentaram um projeto, uma maquete gigantesca de um eco-resort que seria aqui. E aí na época as lideranças mais antigas perguntaram para ele aonde que nós entraria nesse projeto. Aí eles falaram, não, vocês vão ser os empregados, vocês vão trabalhar, nós vamos empregar, né, nós vamos dar emprego para vocês. Então assim, se não fosse a luta, o conhecimento, o saber do nosso povo, a gente tinha perdido, né? Mas aí eles falaram, não, vamos ocupar, vamos demarcar o nosso território, nós viemos e hoje ele é demarcado, né? E aí a vinda de vocês aqui, eles nos ajuda a divulgar. Hoje o município já tem um conhecimento que a reserva ela tem um trabalho não só de divulgação da história do povo Pataxó, mas também uma divulgação do próprio município, né? Hoje eles já reconhecem que nós somos importantes também, porque tudo é uma ajuda, né? Uma troca, né? Mesmo ainda os municípios ainda não arcando com a responsabilidade que deveríamos ter, né? Mas a gente já ajuda bastante, eles já entendem também que eles já têm esse olhar de compromisso com a gente, né? Então a vinda de vocês aqui é muito importante para que esse processo cultural continue, né? Essa busca, esse incentivo dos mais jovens também, porque hoje você sabe, ser jovem em pleno século XXI com tantas modernidades chegando, né? E muitas coisas modificando, não é fácil você trabalhar com o jovem e dizer, falar assim para ele, ó, você vai ter que viver aqui na aldeia, né? Você vai ter que ter esse compromisso, né? Então tem muitos que querem sair, querem estudar, querem viajar também, mas assim, o maior legal disso tudo é que eles vão, mas eles vão com a responsabilidade de volta, né? De trazer um retorno para sua base, né? Então esse trabalho ele nos dá essa condição toda, né? E a vida de vocês, como eu falei, é tudo isso que a gente precisa mesmo, né? Certo? Legal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, quiser participar, pode ficar à vontade. Legal. Fizemos bastante perguntas. Fizeram bastante, né? Que nós chegamos antes, né? E aqui, pessoal, a gente temos assim essa prática cultural, né, realmente vivida aqui por nós, o cotidiano, o dia a dia da nossa comunidade, exatamente dessa maneira aqui, sempre com nossa pintura, com nosso traje, praticando nossas atividades, né? Nós temos aqui o artesanato, as famílias produzem o artesanato aqui. Nós temos assim, hoje como nós vivemos em uma área de mata, de floresta, a gente faz a coleta das sementes, né, para fazer mudas, né? Nós temos um viveiro aqui e aí é distribuído essas mudas, né, para as áreas que já foram exploradas, para elas se recuperar, né? Então nós fazemos todo esse trabalho aqui ambiental também, né, com a comunidade. Desde a escola, que nós temos uma escola aqui na aldeia também, né? As crianças já aprendem desde pequeno a importância de cuidar da terra, de cuidar da floresta, né, dos animais.
Então todo esse trabalho ele é feito por nós mesmos, né? Nós não teve aqui incentivo de governo, nós não teve a FUNAI, nós não teve IBAMA ou qualquer outra instituição falassem para nós, vocês vão ter que cuidar. Isso já parte isso desde pequeno, né? Desde base, que a gente sabe da importância, né? Porque hoje vocês sabem que nós vivemos uma crise climática. O mundo hoje fala, a Europa hoje estão se falando dessa crise climática, né? Mas esquece que hoje quem vem lutando, travando todas essas batalhas são os povos indígenas, para poder manter viva, né? Porque se não tivesse mais nós, também não teria mais áreas ambientais, né? Então, nosso cotidiano é dessa maneira, a gente pratica os nossos rituais, né? Nossas danças tradicionais. Aqui nós fazemos uma festa que é realizada no dia 1º de agosto, né? Que é onde acontecem os casamentos. Só há casamento uma vez no ano, que é no dia 1º de agosto. Nós ficamos 2 anos sem realizar essa festa por conta da pandemia. Aí o ano passado nós retomamos essa festa. Nós tivemos aqui em média de 800 pessoas que vieram prestigiar esse evento, né? São 3 dias de festa, dia 30 de julho, 31 e 1º de agosto. Ah, vem gente de fora? Vem parentes de outras aldeias, vem visitantes também, né? Aberto ao público. E para esse ano nós vamos ter a média maior, né? O casamento é só para pessoas daqui ou pessoas de fora também podem se casar? Não, o casamento só é para nós indígenas, né? Só entre nós mesmos indígenas. Assim, de outras aldeias também pode casar. Também pode vir casar aqui nesse dia. Aí, por exemplo, não indígena ou índio que casa com não indígena não pode. Aí ele casa fora da aldeia. Por que vocês não deixam os índios casarem com não indígenas? Só uma curiosidade. Olha, como eu estava dizendo a vocês, né? Nós, Pataxó, hoje, nós somos o povo com mais mesclagem, com mais miscigenação, né? E a gente tem percebido que na maioria das vezes, de algumas aldeias, de alguns territórios, além dessa mesclagem que acontece, também está acontecendo coisas assim desagradáveis, né? Por exemplo, a cultura ela se choca, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou conseguir viver ali na aldeia, né? Mas aí ela não vai ter conforto, não vai ter chuveiro elétrico, não vai ter a vida que eles levam lá fora, né? Às vezes o máximo que ele consegue ficar aqui é 2 semanas, né? Só, né? E às vezes quando acontecia esses casamentos, eles traziam a cultura dele para nossa, né? Então, por exemplo, Coroa Vermelha, porque hoje Coroa Vermelha também ela teve essa questão urbana, porque também além da estrutura que foi modificada, houve muitos esses casamentos de índio com não índio. Aí trouxe, por exemplo, o índio casava com uma mulher branca, ela vinha morar na aldeia, ela já não vinha sozinha, já trazia o pai, já trazia o irmão, já trazia o primo, e aí ia casando com outros e aí ia aumentando, né? Então ia perdendo todo o direcionamento cultural, né? E às vezes eles, assim, muitos falam assim, mas eu estou morando na aldeia agora, eu não vou respeitar o cacique, porque o cacique dentro da aldeia é a pessoa mais respeitada da aldeia, né? Então já vem com esses hábitos diferentes que já vai modificando. Que é difícil. Que é difícil, né? Então, nós aqui conseguimos preservar essa essência, né? E os mais velhos sempre estão nos conscientizando a casar entre nós mesmos. Não é obrigado, se um índio ou índia gostar de alguém de fora casa, ele só não mora aqui, né? Ele vai morar na cidade, ou vai morar em outra aldeia que aceite ele. Mas quando ele vier para visitar, se quiser passar uma semana, passar um mês, é bem-vindo. Não perde esse relacionamento familiar, vamos dizer assim. Não. É mais pela questão mesmo da necessidade de se preservar a cultura, culturalmente mesmo. Legal. E eu gostaria de participar dessa festa. Essa festa ela é muito bonita, né? É uma festa muito esperada, né? Pelas aldeias, né? Que vem hoje nós Pataxó. Aqui na Bahia nós somos 46 comunidades, né? Damos em torno aí de 28 mil Pataxó. Nós também tem Pataxó em Minas Gerais, são 9 aldeias em Minas. Não vem todo mundo, né? Porque não pode esvaziar as aldeias, mas sempre de cada comunidade nós recebemos aí 70, 80 pessoas que vêm prestigiar, né? E essa festa ela está ganhando tanta força que outros parentes de outras etnias, de outros estados também já estão vindo. Esse ano nós vamos ter os Machacali de Minas Gerais, de Pernambuco, os Funiô, vai estar vindo também aqui do Espírito Santo os Tupiniquim, os Tupi-Guarani, né? Vão vir também, e do Pará, vai vir outras etnias, então é um encontro que nós fazemos. E onde eles se hospedam? Aí a gente aqui, nós somos anfitrião da casa, a gente tem que fazer várias ocas grandes, né? Nós chamamos de gêmeos maiores para poder alojar os parentes que vêm.